Oi pessoal, aqui quem fala é o Falcão e hoje eu tô aqui para um vídeo um pouco diferente. Hoje eu decidi que eu vou finalmente falar um pouco sobre a minha história, da minha vida e de tudo que aconteceu desde o dia que eu nasci. Então se vocês querem ver esse vídeo, deixa muito like aí embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para ter de novo todo dia. Agora também vai lá nas minhas redes sociais, que eu vou estar deixando aí embaixo na descrição do vídeo. Não esqueça também de ir lá no meu segundo canal, o Herobrine 303. Agora é isso, bora pro vídeo! Se inscreva-se! Bom pessoal, a minha vida começa bem há muito tempo atrás, no ano de 2005. Dia 16 de setembro, do dia que eu nasci. Ao nascer, eu era uma criança um tanto conturbada. Não tanto conturbada assim, mas eu tinha uma diferença das outras crianças que nasciam normalmente. Enquanto outras crianças nasciam normalmente, dormiam durante a noite, mesmo estando no escuro, eu era diferente. Eu ficava acordado no meio da madrugada, ficava acordando em horas que era de acordar a minha mãe. E minha mãe toda hora que ia ver eu no quarto, vinha me fazer dormir. Ficava do meu lado e esperava eu dormir com a TV ligada. Conforme fui crescendo, fui desenvolvendo coisas diferentes das outras pessoas. No dia que eu comecei a ir na escola, naquela época, eu era diferente das outras crianças. Ficava sentado num canto quieto, me isolava do resto das crianças. E ficava... Toda hora que eu tinha aula, eu ficava no pátio, e toda hora que eu tinha intervalo, eu ficava na sala de aula. Meus professores viram que eu tinha alguma coisa de diferente e decidiram observar mais atentamente. Viram que eu não interagia bem durante as aulas, que eu ficava isolado no meio do campo, que eu ficava isolado do resto das pessoas. E que eu não acompanhava direito as aulas. Chegou uma hora que uma garota me irritou. E eu acabei tacando uma cadeira nela. Sem eu perceber, já tinha atacado a cadeira. E quando eu percebi, já tinha feito o estrago. No outro dia desses, um menino tentou pegar meu lápis sem eu deixar. Quando o menino encostou no meu lápis, mesmo eu não deixando, eu segurei a camiseta do menino. Eu segurei o menino pela camiseta e ameacei furar o olho dele com o lápis. Quando isso aconteceu, estava prestes a acontecer, meu professor me parou. E me levou para a diretoria. Os diretores chamaram meus pais e eles tiveram uma bela conversa. O diretor da escola conversou com meus pais que eu tinha alguma coisa de diferente, que eu tinha alguma coisa aqui na cabeça. O meu diretor me encaminhou para um médico aqui de São João, aqui mesmo de São João, e começou a fazer uns exames em mim. Minha mãe falou tudo que se passava na minha cabeça, que eu ficava acordado no meio da madrugada, que minha mãe tinha que dormir do meu lado com a TV ligada a ponto para eu conseguir dormir, e que eu não conseguia ficar sozinho. Na verdade, que eu ficava sozinho, isolado do resto do mundo. Não conversava com ninguém, não socializava com meus amigos da escola, com meus colegas no caso, e que muitas vezes eu acabava tendo crises emocionais. O médico chegou à conclusão de que eu tinha sintomas de espectro do transtorno do autismo. Minha mãe ficou se perguntando o que seria isso. Na verdade,
eu sei que, na verdade, eu sinto que ela já tinha uma noção, uma pequena noção do que era isso. Só que ela ainda assim não sabia de fato que era o espectro do transtorno do autismo. O médico que me foi encaminhado, me encaminhou para Campinas. Passei com psiquiatras, psicólogos, e desde então ela aprendeu sobre o que é o autismo, junto de mim. Depois que eu descobri que eu tinha autismo, eu fiquei me perguntando, será que eu vou conseguir ser uma boa pessoa na sociedade? Mas eu deixei esse pensamento pra lá por enquanto. Não fiquei pensando muito nisso e só foquei na minha vida. Ao chegar aos 3 anos de idade, meu irmão Márcio nasceu. Também com o espectro do transtorno do autismo, mas um pouco mais leve, mas ele também sofria de TDAH. Após isso acontecer, eu fiquei meio chateado, porque meus pais não davam muita atenção pra mim. Na época eu não entendia muito bem, mas meu irmão precisava de uma atenção que eu não precisava. Por não entender isso, eu acabei batendo no meu irmão, eu e minha irmã Nayene. Brigávamos, eu batia toda hora no meu irmão, e isso me fazia. E agora eu fico meio arrependido. Mas depois eu comecei a gostar do meu irmão, e ele começou a gostar mais de mim também. A gente brincava juntos, se divertia juntos, inventava algumas brincadeiras que não era comum. A gente se tornou grandes amigos. Porém, com o tempo, o que meu irmão tinha de alegria foi se retirando aos poucos. Após eu e o Márcio ir para o Luci Teixeira da Cunha, uma antiga escola que ficava perto do Big Bom aqui de São João, meu irmão sofria de bullying físico. O que é o bullying físico? Você está me perguntando? É um bullying que envolve agressividade, espancamento e em alguns casos abuso. Meu irmão foi feito de espancada por muita gente. E eu, por ser o terceiro irmão mais velho dele, não podia ficar parado. Fiz que nem minha irmã Nayane fazia comigo. Defendia meu irmão com unhas e dentes. Cada vez que alguém batia nele, era uma pessoa que ia pro chão por minha causa. Sinto remorso disso. Não me sinto nem um pouco feliz com isso. Mas era a única maneira de eu defender meu irmão. Depois quando eu tava na escola junto com ele, do lado dele, ninguém se atrevia a bater nele. Mas quando eu saí, foi aí que a coisa piorou. Quando eu fui pro ginazinho, foi aí que a coisa piorou. Meu irmão voltou a ser feito de saco de pancada. Minha mãe tentou várias vezes conversar com os diretores e ninguém foi capaz de fazer isso parar. Quando a minha mãe chegou no limite da raiva, ela falou: Márcio, a partir de agora você faz o seguinte: se te baterem, você bate de volta. Fazendo isso, os bullying físicos pararam por um tempo, mas ainda tinha uma pessoa que ficava fazendo meu irmão de saco de pancada. O nome dele era Lucas. Meu irmão era feito de saco de pancada todo dia por esse moleque maldito. E eu odiava ele. Ainda odeio esse maldito Lucas com de todo o fundo do meu coração possível. Odeio no fundo da raiva mais intensa que eu já pude sentir. Se eu pudesse, eu teria protegido ele, mas eu não protegi. Sinto remorso disso até hoje. Sinto remorso disso até hoje. Tentando fazer o possível para ajudar meu irmão em tudo que ele precisar. E nunca mais sair de perto dele. Só que com o tempo, ele não precisou mais da minha proteção. E isso foi bom. No ano de 2000,
nos dias de hoje, eu sofri de uma síndrome nova. De uma síndrome nova. O nome dela é esquizofrenia. Vou explicar melhor. Voltando a 3 anos atrás. Calma, um segundo. Vamos voltar um pouco antes. No ano de 2022. O ano em que eu me formei na escola, no ginásio, no ensino médio. Depois que chegou o final do ano de 2022, eu apresentei traços de esquizofrenia. Não no final do ano, mas no início do ano de 2022, apresentei traços de esquizofrenia. Fiquei com alucinações, voz na cabeça, mania de perseguição, eu quase cheguei à loucura. Minha mãe tentava de tudo para evitar que eu fosse internado. Eu ficava tomando remédio dia após dia, noite após noite, mas parecia que de nada adiantava. Ficava tendo crises emocionais, piores do que eram quando eu não tinha esquizofrenia. Ficava ouvindo voz na minha cabeça pedindo pra eu matar, roubar, pichar, fazer coisa errada. Só coisa errada que eu ouvia na minha cabeça. Quando isso acontecia, eu ficava entrando em pânico e falava tudo o que se passava na minha cabeça, como se eu tivesse sofrendo com essas vozes. Eu passo com psicólogos, mas nenhum deles conseguiu curar isso. Eu vivo disso até hoje, e desde então eu sofro dessa esquizofrenia. Quando a minha mãe viu que eu tava ficando estressado e chegando no limite da loucura, chegando ao ponto de ficar louco, eu pedi o seguinte pra minha mãe, com toda a tristeza no coração, mas também com toda a vontade que eu tive. Mãe, por favor, me interna, não estou mais aguentando. Essas foram as palavras que eu disse pra minha mãe. Minha mãe viu que eu não estava aguentando. Minha mãe viu que eu estava sofrendo. E depois que chegou o próximo dia da minha consulta com uma psiquiatra em Campinas, o meu médico de Campinas me internou. Fiquei no Bairral durante 3 meses, no início de outubro até o final de janeiro. Fiquei durante 3 meses no Bairral. O que é o Bairral, Marcos? É uma clínica terapêutica lá em Itapira, uma cidade bem longe de São João. Minha mãe esperou completar 18 anos para me colocar lá, porque lá só pode maior de idade. Ela não queria me colocar numa clínica terapêutica em outro estado para menores de idade. Ela disse que teria sido difícil ela e minha família me visitarem com mais frequência do que foi no Bairral. Ela disse que ela via sempre me dizendo pelo telefone que sentia saudade, que sentia falta de mim. E eu ficava com lágrimas nos olhos. Ficava toda hora surtando para eu ir embora. Mas só piorava. Os médicos me sedavam, me amarravam na cama. Mas eu sei que era pro meu bem. Desde então, eu fico com medo da minha esquizofrenia voltar, e eu acabo sendo internado de novo no Bairral. Continuando a história. Depois que eu fui internado no Bairral, eu passei por tratamento. Fazia caminhadas, desenhos, desenhava, jogava jogos de tabuleiro, dominó, jogava até Uno e bingo. Eu nunca tinha jogado bingo e foi muito divertido. Eu não esperava que seria tão divertido assim. Aí depois de um certo meus médicos começaram a me avaliar, viram que eu tava interagindo bem aos tratamentos, que a esquizofrenia estava se dispensando aos poucos.
Eles sempre falavam que não ia sumir totalmente, que sempre ia ficar uma sequela. Desde então, depois disso, depois de chegar ao final de janeiro, eu fiquei preocupado. Fiz vários amigos no meu bairro, Daniel, Cauê, até alguns amigos que também tinham, e muitos amigos que também tinham síndrome de autismo. O Daniel, ele é um desses. Ele tem autismo que nem eu. Porém, ele se divertia muito. Eu e ele era muito fã de luta, kung fu, karatê, judô, artes marciais, enfim. A gente era muito amigo no bairro. Porém, ele queria sair de lá o mais rápido possível. Todo dia ele pulava o muro tentando fugir e voltava sempre, e os médicos sempre conseguiam pegar ele e trazer ele de volta para o bairro. Às vezes ele até ficava meio preso no quarto. Porém, uma coisa que eu não contei ainda. Vai ser difícil de explicar. Antes de eu ir pro bairro, eu sofria de alucinações muito pesadas. Via entidades, monstros, demônios, vultos, coisas horríveis antes de ir pro bairro. E agora, eu não vejo mais nada. Vejo tudo só o que é bom. Vejo de tudo só o que é bom. Sinto um amor imenso com a minha família. E hoje em dia, depois que eu saí do bairro, eu não sei como seria minha vida se eu não tivesse ido pra lá. Eu fui pro bairro e depois que eu saí de lá, vi meus pais, que estão aqui em casa agora, dormindo. Eles estavam me esperando bem na porta da entrada, bem no portão da entrada. Só esperando pra eu sair. Quando eu saí, eu dei um abraço de felicidade neles. Lágrimas caíram pelo meu rosto. Eles choraram de tanta felicidade em ver que eu tava bem. E até me deram vários presentes legais, como por exemplo, esse tripé que eu tô usando pra gravar esse vídeo agora, uma ring light, um nunchaku. Meu pai fez um nunchaku que eu pedi pra ele fazer. Ele até mesmo fez vários equipamentos de academia pra mim se exercitar. Olha o que ele até mesmo comprou, um saco de pancada, só para desestressar e treinar quando eu quiser. Ele também me deu 2 luvas de luta, boxe. Ele também me deu 2 luvas de boxe para usar no treinamento para usar nos meus treinamentos. Meu pai e minha mãe são as pessoas mais incríveis que eu já conheci. Eles tiveram tantas chances e tantas oportunidades de me jogar fora, de me abandonarem quando descobriram que eu sou autista. Alguns até falaram pra minha mãe me abandonar, me tirar de casa, me colocar pra fora de casa e fazer com que eu morasse na rua. Mas ela não fez isso. Mesmo por todo o sofrimento que eu fiz ela passar, ela nunca fez isso. Tudo que ela sempre quis foi me ensinar o que é certo e o que é errado, só para eu poder ficar livre e poder ficar são e em paz. Essa pulseira é da minha mãe. Eu prometi a ela que ia guardar com todo carinho até minha irmã Nayane me dar outra. Prometi a ela que enquanto a minha irmã Nayane não me desse outra e eu usasse essa pulseira, eu iria respeitá-la e iria ficar o mais calmo possível e tentar me controlar o máximo possível. Minha família é muito bondosa comigo. Eu gosto da minha família de coração. Desde o dia que meu irmão sofreu bullying, eu ficava cheio de remorso por não ajudar ele. Tantas brigas, tantas discussões que aconteceram por minha causa. Eu sinto remorso até hoje. Às vezes eu até me pergunto se sou merecedor do perdão de Deus. Mas as respostas que eu sempre recebo é essa.
Sim, Marcos, você merece o perdão de Deus, sim. E até hoje, eu espero que se um dia eu mudar de vida com as lutas, eu vou usar o dinheiro da minha família, eu vou usar o dinheiro das minhas lutas para poder ajudar minha família com tudo que eles precisarem. Meus irmãos, meus primos, minha sobrinha, meus avós. Meus avós não, que eles vão estar mortos com o tempo. Com todo respeito, eles já vão, até porque eles não vão viver para sempre. Com todo respeito. Mas até mesmo meus primos, meus tios, meus pais, meus irmãos e minha sobrinha Júlia, eu vou ajudar de coração. E eu nunca mais vou ser assim, bravo, resmungão e causador dessas brigas. Eu prometo em vídeo que a partir de hoje eu vou parar de ser tão brigão e começar a respeitar mais a minha família. Esse vídeo é uma prova do que eu tô fazendo, do tratamento que eu tô recebendo, para que eu pare de ser tão mal assim. A minha família é muito importante pra mim e eu gosto dela de coração. Essa é a minha história. Essa é a minha história do meu autismo, da minha esquizofrenia e da minha vida. Eu sou Marcos Vinícius Bonifácio Marim, filho de Rosana Bonifácio e Irmindo Eduardo Marim, morando numa casa irmão de 3 irmãos, 2 mais velhas e um mais novo. Eu gosto da minha família de coração e não trocaria ela por nada. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal Labareda NPM. Se vocês gostaram, deixar muito like aí embaixo. Aproveita, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para dar de novo todo dia. Não esquece de ir lá nas redes sociais que vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. E no meu segundo canal que também vai estar aí embaixo. É isso. Eu sou Marcos Vinícius Bonifácio Marim e essa foi a história da minha vida. Um beijão, falouzão e tchau! Se você gostou, deixa o like.